Olá, amigos e amigas. Vamos aqui de mais um vídeo de algumas projeções que eu realizei no mês passado e esse mês, e que eu não tive tempo de gravar ainda. Então vou gravar uma delas aqui que eu achei interessante, como todas, compartilhar com vocês essas experiências que a gente vai vivendo, aprendendo e crescendo cada vez mais, descobrindo esse universo maravilhoso que é a espiritualidade, e que a vida é muito mais do que isso que a gente consegue enxergar com os nossos sentidos limitados do corpo físico. Bom, normalmente fiz os exercícios como faço todos os dias, e nesse dia eu despertei fora do corpo. Eu adormeci, despertei fora do corpo, porém eu estava no meu quarto, em pé no meu quarto. E tinha um senhor que era um conhecido meu, que ele há algum tempo já que ele faleceu, e esse senhor ele estava ali no meu quarto, e eu sabia, né, qual que era a, a questão ali a ser trabalhada, a ser resolvida. Ou seja, ele foi levado ali, talvez pelo amparador, pelo mentor dele, ou até pelo meu amparador, para ele receber essa informação que ele já havia desencarnado e que ele tinha que seguir agora para essa nova vida que ia se abrir para ele. Eu percebi isso, ele estava muito confuso, ele estava achando que ele ainda estava aqui, que ele fazia parte do plano físico, do plano material aqui. Ele conversava como se ele conversava como se ele tivesse aqui no plano físico. Ele falava, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro e tudo. E eu falando com ele, tava eu, um amigo meu e duas mulheres do meu lado que estavam. Eu não reconheci essas mulheres direito. Eu falei com ele, eu conversava com ele, mas você sabe o que aconteceu? Ele tá assim, não aconteceu nada, do que você tá falando e tudo. Aí eu pensei assim, eita, esse aí não sabe que pulou o muro não, então vamos ter que avisar ele. Então eu falei com ele, olha, não sei qual que é a sua relação com a crença na vida depois da morte, se você acha que acabou tudo, se você acha que não acabou, mas eu acredito que existe. Acredito que existe vida após a morte e que a vida continua, é muito mais do que isso aqui que a gente acredita ser. Falei com ele. Nisso, esse amigo meu que estava comigo, ele foi me ajudando também na conversa, no diálogo. E ele ficou meio assim, quando eu percebi que ele deu uma pensada, assim, uma parada para refletir, eu já recebi a intuição assim, né? Usa essas duas mulheres que ele vai aceitar. Aí eu falei com ele assim, olha, você não faz mais parte do plano físico, você já fez a passagem. E como prova disso, olha essas duas mulheres aqui que são irmãs suas, que já foram antes de você, que estão aqui para te buscar para essa nova vida, para levar para o lugar onde elas vivem hoje, que é bem diferente. E aí que eu percebi que ele não estava enxergando as mulheres. Eu estava enxergando, mas ele não. E aí foi que ele realmente percebeu a presença delas assim, e ele mudou o semblante dele todo na hora, assim, porque é fácil a gente falar assim, mas é difícil de explicar, porque quando você vê uma pessoa no plano espiritual, você não só vê ela, você sente também toda a vibração, todo o campo energético daquela pessoa, todas as informações daquela pessoa, você sente aquilo vibrando no seu corpo. Então, quando ele viu, ele não só viu a pessoa, mas ele sentiu assim aquela presença, sentiu aquela relação que realmente era a irmã dele, as irmãs dele, ou a irmã dele, não sei se as duas eram irmãs, mas eu sei que tinha isso. Então eu falei com ele e ele tomou aquele baque assim,
e de repente ele mudou e ficou feliz, ficou muito alegre mesmo. Nesse exato momento ele desapareceu, junto com as meninas. Quando ele ficou muito feliz, desapareceu. E aí ficou só eu e esse amigo meu, que ele é vivo também. Aí eu falei com ele, vamos voltar pro corpo, não tem mais nada para fazer. Já fizemos alguma coisa de útil, vamos voltar. E voltei pro corpo. Só que esse amigo meu, ele não lembrou nada depois. Mas eu voltei pro corpo e rememorei tudo ali, tava tudo fresco na minha memória ainda do ocorrido. E foi esse o relato aí de um amparo de uma pessoa que desencarnou, né? Foi muito bacana e a sensação, né, que a gente sente durante essa projeção, durante a experiência, é muito gratificante. É muito gratificante. E cada vez mais isso vai fazendo a gente perder o medo da morte, né? A gente vê que a morte nada mais é do que uma projeção astral definitiva. É quando você vai sair, não vai voltar mais pro corpo. Mas pra gente que tá sempre dando um pulinho do lado de lá, do lado de cá, você já não tem tanto essa diferença, né? Eu faço até uma analogia que é aquela pessoa que às vezes vai para casa de um parente, dorme lá, volta toda semana ou de 15 em 15 dias vai para casa de um parente, passa um final de semana lá e volta. É como se fosse isso, é como se fosse de repente um dia você vai para ficar na casa do seu parente, você não vai voltar mais para casa, você vai morar lá. É mais ou menos assim que eu vejo hoje a morte, né? Então espero que tenha ajudado aí e mais para frente eu vou trazer vou trazer alguns vídeos falando um pouco mais sobre espiritualidade e não só sobre projeção astral, que eu estava conversando com os amigos do grupo, Júlio, Guilherme, Alexei, Daniel, o Fernando, conversando com eles, com o Helder também, sobre essas questões que a projeção astral ela é só uma ferramenta dentro dessa vasta imensidão que é a espiritualidade. Então, o fato da gente se projetar consciente não significa que nós somos fechados só na projeção astral. Tem muita coisa que às vezes a gente quer compartilhar, mas a gente fica pensando, né? Ah, mas será que o público vai querer ou não vai? Então, né, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, né? Da gente falar um pouco sobre espiritualidade. E deixa também as perguntas e as dúvidas que vocês têm sobre espiritualidade, sobre toda a questão da espiritualidade. Que se eu não souber responder, através dos estudos que eu já fiz, através de algumas coisas de experiências que eu já tive, se eu não souber, pode ter certeza que eu vou buscar ajuda com os amigos, tá bom? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham da gente falar também sobre espiritualidade. Grande abraço para vocês.